Bom dia, doutor. Bom dia. O que é que o senhor tá sentindo? Sempre que eu coloco a mão aqui, dói. É, né? Então tira a mão daí. Doutor, e outra coisa. Sempre que eu acordo de manhã, a minha costa dói. Então, acorda de tarde. Doutor, essa dor nas minhas costas é constante. Será o que é que eu tenho? Dor nas costas. Obrigado, doutor. De nada. Próximo.